senadora Lídice da Mata, uma oportunidade para a gente estar juntos, trocar ideias. Eu acho que nós podemos nos beneficiar de sermos um grupo restrito, um grupo relativamente pequeno, exatamente para valorizar a interação. Então, acho que 20 minutos, para mim, pelo menos, é o tempo mais que suficiente para tentar transmitir para vocês um pouco a minha visão do atual momento da economia brasileira e depois aprender um pouco sobre a economia baiana, que não é minha área de especialidade, mas eu acho que tem tudo a ver, porque, afinal, qualquer estado do Brasil depende muito do que se passa no contexto geral da economia nacional. Antes de entrar no meu tema, eu queria dizer que eu sou um economista, mas eu acredito que o ideal da economia é que ela desapareça do rol das preocupações humanas. O meu sonho como economista é que as pessoas não tenham que pensar em temas econômicos. Quando economista e advogado começam a aparecer demais, é que tem alguma coisa errada. Não era para estar aparecendo. Eu acho que a economia devia ser como a saúde. Quando a saúde está boa, você não se preocupa com ela. Isso te liberta para viver a sua vida da maneira mais plena. Quando a economia está indo bem, isso nos libertaria, em tese pelo menos, para poder viver os nossos sonhos, fazer as nossas apostas e buscar a nossa felicidade. Se a economia começa a chamar muito a atenção, é porque ela está ruim, ela está mal resolvida. E a economia brasileira hoje está chamando a atenção, porque nós estamos num momento complicado da economia brasileira. Depois de um período de ufanismo e de quase euforia, que culminou no ano de 2010, quando a economia cresceu 7,5% e o Brasil parecia a bola da vez, no bom sentido, nós vamos colhendo a partir de 2010 muitos indicadores ruins, uma situação que hoje coloca o Brasil, de fato, entre os países vulneráveis, os países frágeis do bloco dos países emergentes. Nós tivemos uma forte reversão de expectativas no Brasil. O que está por trás? Qual é o quadro econômico hoje da economia brasileira? Qual é o cenário que nós estamos observando hoje, a partir do qual eu faço a minha análise? Nós estamos vendo hoje, na conjuntura da economia brasileira, a combinação de três coisas que não costumam caminhar juntas e que se combinaram aqui. Um baixo crescimento crônico, vou falar um pouquinho sobre isso, uma inflação pressionada, ameaçando à toa ultrapassar o teto do sistema de metas e uma forte deterioração das contas externas do Brasil. Vou discorrer um pouquinho sobre cada um desses componentes do nosso quadro e depois dizer por que essas coisas não costumam caminhar juntas. E, no entanto, elas hoje se encontram simultaneamente na conjuntura brasileira. Bom, baixo crescimento. O governo Dilma foi eleito basicamente com a promessa de aceleração do crescimento. O plano de aceleração do crescimento é quase que o sinônimo desse governo. Eu chamo de plano de abuso da credulidade. O PAC. Plano de abuso da credulidade. Qual o resultado de crescimento do governo Dilma? O resultado de crescimento do governo Dilma vai ser uma média de crescimento anual em torno de 2% ao ano. É a mais baixa média de crescimento da história republicana brasileira, ao lado de Floriano Peixoto e Fernando Collor de Mello. Esse é o número. Em 2014, o crescimento vai ficar abaixo de 2%. Essa é a média das estimativas das pessoas que mais acompanham e que fazem profissionalmente esse trabalho. Nós estamos com um péssimo resultado, um resultado cronicamente baixo de crescimento em pleno dividendo demográfico. Quando a proporção de brasileiros em idade de trabalho está chegando num nível em relação aos dependentes de renda de quem está trabalhando, que nunca mais vai se repetir na história do país. Nós estamos com a menor taxa de dependência, ela vai continuar baixa mais uns 15 anos, o nosso dividendo demográfico, e estamos crescendo ao longo de todo o mandato presidencial em torno de 2% ao ano. Já é um número preocupante. Segundo fato, inflação. A inflação brasileira está há vários anos na vizinhança do teto definido pelo sistema de meta de inflação, na casa de 6% ao ano. O centro do sistema de metas, 4,5%, já é generoso, já é muito alto. A margem de tolerância é mais generosa ainda, 2% para cima ou para baixo, e mesmo assim nós estamos na vizinhança do teto há vários anos. Acomodou a inflação na vizinhança do teto. Pior,
uma coisa que eu não esperava voltar a ver na minha vida profissional voltou a acontecer no Brasil. Um uso artificial de tarifas públicas para segurar a inflação no curto prazo. O governo começou a represar o reajuste dos derivados do petróleo, gasolina, diesel, óleo combustível. Está represando o reajuste do preço da energia elétrica no momento em que paira até uma ameaça de racionamento. O preço está artificialmente baixo, o que estimula o consumo, é um contrassenso. O preço do transporte coletivo está represado. Inclusive, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a tentativa de atrasar o reajuste do preço do ônibus nas capitais brasileiras foi o que acabou sendo o gatilho das manifestações de junho, porque o governo, para segurar a inflação no curto prazo, o ministro da Fazenda pediu para os prefeitos não fazer o reajuste nas férias escolares. E quando iam fazer o reajuste em maio e junho, os estudantes mobilizados protestaram e deu no que deu. Então foi uma lambança política, inclusive incrível, do governo, né? Ficou represado muito tempo, porque no ano anterior não teve reajuste por causa da eleição municipal. E quando foi fazer, não fez na época em que os estudantes estão de férias, foi fazer em maio e acabou deflagrando tudo aquilo. Então, voltou a usar a tarifa pública para represar a inflação, e o fato é que hoje a inflação dos preços livres, ou seja, os preços que o governo não controla diretamente, já está bem acima do teto do sistema de metas. Está em torno de 7,5% ao ano. A inflação dos preços administrados está em 1,5%, é mais ou menos um terço do IPCA, a inflação dos preços livres está em 7,5%. Ou seja, começou a ensaiar um tango. Argentina. Perigo enorme, um retrocesso de condução de política econômica. Não se faz isso. Você não resolve o problema de inflação represando no curto prazo tarifa pública. Voltou para um corpo a corpo, que o Brasil, eu imaginava, já tinha virado essa página desde o início do Plano Real. Não se fazia isso no Brasil há 20 anos. Voltou a fazer. Bom, terceiro ponto, contas externas. O Brasil, durante vários anos, acumulou superávites em conta corrente, que nos permitiram acumular reservas cambiais, que hoje são um seguro importante na economia brasileira. Uma coisa boa. Melhoramos o perfil do endividamento público, reduziu a parcela atrelada à câmbio. Durante vários anos, nós estávamos numa situação confortável, gerando superávit em balança comercial e superávit em conta corrente. De 2008, 2009 para cá, começamos a acumular déficits. E no ano passado, esse número acendeu um sinal amarelo. Não é vermelho ainda, mas é um sinal amarelo. Nós tivemos um déficit em conta corrente de 3,6% do PIB. Significa uma necessidade de financiamento externo de 85 bilhões de dólares. O Brasil voltou a depender de financiamento externo para fechar suas contas anuais. Nós voltamos àquela situação de vulnerabilidade externa que há muito tempo não víamos existir no país. Por enquanto, o investimento direto estrangeiro, que é a modalidade mais permanente de financiamento externo, está cobrindo, se não tudo, o grosso dessa necessidade de financiamento definido pelo déficit em conta corrente. Mas não podemos contar com isso, porque à toa nós teremos constrangimentos e o déficit em conta corrente não será financiado quase que integralmente por investimento direto estrangeiro, e vamos voltar a depender de capital volátil de curto prazo. Ou seja, voltamos àquele passado da primeira fase do Plano Real, antes da adoção do câmbio flutuante, no quesito vulnerabilidade externa. Então, olha, eu não tenho como escapar da conclusão de que a economia brasileira está num momento muito ruim. Baixo crescimento crônico, acompanhado de pressão inflacionária, controlada em parte artificialmente por represamento de tarifa pública, e déficit externo que nos coloca em situação de vulnerabilidade. É por isso que o Brasil entrou no pelotão dos frágeis. Eu não vou tão longe quanto o Federal Reserve americano de colocar o Brasil como o segundo país mais frágil do mundo depois da Turquia. Eu acho que aí houve um exagero, não é o caso de chegar tão longe, mas definitivamente aquele cenário ufanista de quase euforia que se desenhou no Brasil no final do governo Lula e início do governo Dilma foi uma ilusão completamente descabida, porque a nossa situação econômica, a realidade se impôs. A nossa realidade econômica hoje é complicada.
Essas coisas que eu falei, baixo crescimento, inflação e déficit externo, não costumam andar juntas. Se você está com um crescimento muito baixo, deveria estar numa situação confortável de inflação. Porque, afinal de contas, não há pressão para que os preços subam. Baixo crescimento. Não é o caso. Se você tem um déficit em conta corrente muito elevado, como é o nosso caso, você deveria estar crescendo muito. Porque o déficit em conta corrente significa que o mundo está transferindo poupança externa para aumentar a sua capacidade de gasto no país. Você deveria estar com um nível elevado de investimento e crescendo a taxas de 5%, 6% ao ano, sustentadamente. Nós estamos com um déficit em conta corrente elevado e crescendo 2% ao ano. Esse é o registro do momento econômico brasileiro. Esse é o quadro que se apresenta hoje. É a foto. O que está por trás disso? Como é que nós chegamos a isso? Como é que nós vamos sair disso? Bom, como é que nós chegamos a isso? Muito rapidamente. 3 coisas fundamentais. Mudança do contexto internacional, sim, é um componente. O mundo que trabalhou muito a nosso favor durante vários anos, agora não o faz, eu vou desenvolver um pouquinho de raciocínio. Tem um fator estrutural fundamental, que é o nosso problema fiscal. Não é alguma coisa desse governo, nem do anterior, e nem do anterior ao anterior, mas é alguma coisa que vem se agravando no Brasil desde a Constituição de 1988, um problema realmente estrutural de finanças públicas. E, por fim, tem a piora na qualidade da política econômica, que começa no segundo mandato do Lula e se pronuncia, se torna muito mais acentuada no mandato da Dilma. São os 3 componentes dessa situação complicada que o país enfrenta hoje em relação à sua macroeconomia. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e depois remeter a um prognóstico, um elenco rápido aqui de propostas para que a coisa melhore. Né? O cenário externo mudou para pior em relação ao Brasil. Durante algum tempo, o rápido crescimento da China e dos emergentes em geral valorizou muito as nossas commodities. Produtos que o Brasil exporta para o mundo tiveram uma melhora substantiva, os termos de troca melhoraram a nosso favor. Logo depois da crise mundial 2008 2009, uma enorme liquidez internacional, não tinha para onde ir. Países como o Brasil e outros emergentes se beneficiaram recebendo um fluxo importante de recursos externos, isso deu um alento, mas essas 2 coisas mudaram. A China hoje já não cresce como cresceu no passado, está buscando uma acomodação a um nível mais baixo do crescimento, um outro modelo econômico. Os Estados Unidos está em franca recuperação. A normalização da política econômica significa que os capitais abundantes que vieram para os emergentes começam a migrar de volta para onde eles obtêm uma melhor combinação de risco e retorno, especialmente nos Estados Unidos, e esses 2 movimentos pegam o Brasil no contrapé. Agora, o que é preciso entender é que o componente externo é apenas um elemento na piora das expectativas brasileiras. E o Brasil, comparativamente aos outros emergentes, teve uma piora muito mais acentuada. Aquele mega investidor americano, Warren Buffett, costuma brincar que é quando a maré baixa que a gente descobre quem estava nadando nu. A maré da economia mundial baixou e o Brasil está de tanguinha. Ou nu. E por quê? Por que nós estamos nessa situação constrangedora no pelotão dos frágeis? Certamente um dos países mais vulneráveis a essa mudança do quadro internacional. Aí eu entro nos fatores domésticos. Tem um fator estrutural interno e tem um problema mais conjuntural da qualidade ruim dessa política econômica nos últimos anos. O fator estrutural interno, eu acho que é o número mais importante da economia brasileira hoje. Eu gostaria que todo cidadão brasileiro tivesse bem claro na cabeça a gravidade disso que eu vou falar agora. Quando foi promulgada a Constituição em 88, a carga tributária bruta no Brasil, ou seja, o total de impostos que o governo brasileiro, União, 27 estados, 5.570 municípios, o montante total de impostos que o Estado brasileiro arrecadava era 24% do PIB. Era uma carga tributária normal para um país de renda média, como é o nosso. 24% do PIB era o total dos impostos recolhidos pelo governo.
Hoje, a carga tributária bruta no Brasil alcança a marca de 36% do PIB. De cada 100 reais de valor que os brasileiros criam com o seu trabalho, 36 vão para os cofres públicos. É mais de um terço da renda nacional. Não para aí. O Estado brasileiro hoje gasta 3,5% do PIB a mais do que ele arrecada. Então, além de arrecadar 36% da renda brasileira, o Estado gasta 3,5% do PIB a mais. Ele se endivida para financiar isso. Então, nós estamos falando de 39%, 40% do PIB brasileiro sendo intermediado pelo nosso setor público. Transita pelo setor público. O Estado brasileiro drena 40% da renda nacional brasileira na forma de impostos e na forma de déficit nominal. Bom, aí vem o número estarrecedor. Quanto desse montante o Estado brasileiro investe em formação de capital? Lá atrás, em 88, o investimento do setor público estava girando em torno de 3% do PIB. Arrecadava 24, investia 3. Já era baixo. Agora, 36 de carga tributária, 3,5 de déficit nominal, tudo incluído, inclusive o PAC, que é o Plano de Apoio da Credulidade, né, tudo incluído, na média dos últimos 4 anos, o investimento do Estado brasileiro foi 2,4% do PIB. Esse número é realmente importante. 40% da renda é drenada pelo Estado e ele entrega em investimento, que é o que permite o crescimento sustentável. Você não cresce sustentadamente se você não criar capital, se você não aumentar a capacidade de produção, o parque produtivo do país em caráter permanente. Nós estamos falando aqui de infraestrutura, de máquinas e equipamentos, de construção civil. Você não cresce se não investir. O Estado brasileiro drena 40% da renda e investe 2,4%. No agregado, o Brasil investe hoje 18% do PIB. É um número extremamente baixo. A China investe 40% do PIB. A Índia investe 28% do PIB. O Chile, Peru, Coreia do Sul, na casa dos 30% do PIB. Estados Unidos, quando crescia como um país emergente, no final do século XIX, investia 30% do PIB. O Brasil está investindo 18% do PIB em pleno dividendo demográfico. Tem algo profundamente errado nas finanças públicas brasileiras. Isso nos condena à mediocridade e nós vamos ter um sério constrangimento mais à frente, porque quando a nossa pirâmide populacional virar um cogumelo, com uma proporção grande de idosos no topo da pirâmide, nós não vamos ter a produtividade necessária para gerar renda se não investirmos agora em formação de capital físico e formação de capital humano. Eu estou falando do capital físico, mas eu poderia estar fazendo exatamente a mesma análise para o capital humano. Nossa deficiência em formação de capital humano é uma coisa que também salta aos olhos. Tem muita coisa aqui para aprofundar, mas eu vou ser breve, vou ser sintético, vou falar do terceiro componente no enredo da deterioração da economia brasileira, que é a equivocada e pior política econômica que vem sendo praticada no Brasil desde o segundo mandato do Lula, mas de forma muito acentuada a partir do governo Dilma. O que eu estou entendendo por piora na qualidade da política econômica? O Brasil fez uma transição política muito delicada, muito arriscada até, na passagem do segundo Fernando Henrique para o primeiro Lula. Nós poderíamos, à toa, ter enveredado ali para o pior tipo de populismo, como os nossos vizinhos Venezuela e Argentina vêm praticando. O Brasil fez essa transição política de forma extremamente madura, serena e com muita tranquilidade, preservando a essência da política macroeconômica. Foi um momento muito importante da vida brasileira conseguir fazer essa alternância de poder, é para isso que a democracia existe, mas preservando algo suprapartidário, que é o consenso em relação ao tripé macroeconômico. Austeridade fiscal, autonomia do Banco Central e câmbio flutuante. A mesma argumentação em relação à política microeconômica. O governo Fernando Henrique fez uma série de iniciativas importantes que foram preservadas pelo Lula, no primeiro mandato e depois,
privatização, quebra de monopólios, lei de responsabilidade fiscal. E o governo Lula, no primeiro mandato, teve também uma série de iniciativas muito bem-vindas de melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Crédito consignado, afetação de patrimônio, alienação fiduciária, uma série de reformas microeconômicas que, na essência, deram um ambiente econômico para o setor privado funcionar com mais eficiência e permitiram a dezenas de milhões de famílias que tivessem, pela primeira vez, acesso a crédito, o que ajudou muito e foi muito bem-vindo na economia brasileira. Então, tanto na macro como na micro, o Brasil teve dois bons momentos, que foram o segundo Fernando Henrique e o primeiro Lula. Infelizmente, na minha avaliação, e é lógico que tudo isso tem outros pontos de vista, outras opiniões, mas essa é a minha percepção, infelizmente o quadro começou a mudar com a queda do ministro Antônio Palocci e a mudança na equipe do Ministério da Fazenda. Num primeiro momento, essa mudança não causou tanta alteração de condução de política porque havia um certo pudor dos novos integrantes da equipe econômica de fazer as coisas do jeito que acreditam. Depois da crise de 2008 e 2009, eles achavam que tinha uma carta branca para fazer como entendem que deve ser. E aí as coisas começaram a deteriorar até chegar onde estamos agora, que é esse quadro que eu escrevi inicialmente. O que mudou? Na política macro, as três pernas do tripé estão extremamente capengas e fragilizadas. Política fiscal. Bom, primeiro, não praticam os superávites primários que eles próprios anunciam e tentam mascarar os resultados com a contabilidade criativa. De novo, um retrocesso com cara de Argentina. Vou dar um exemplo. O Tesouro emite dívida, passa os recursos para uma empresa estatal, a empresa estatal usa esses recursos para pagar dividendo para o Tesouro. E o governo contabiliza isso como resultado para fim de cálculo de superávit primário. É como se você pegar o dinheiro de um bolso da calça, passar o dinheiro para o outro bolso da calça e dizer que você ganhou. É transferir dinheiro de um bolso para outro e ficar rico. Passaram a fazer esse artifício para gerar superávit primário. Quem eles pensam que vão enganar? Passaram a usar o BNDES de maneira muito extravagante para beneficiar os chamados campeões nacionais. Petroleira, frigorífico, empresa de telecomunicações. De 2009 para cá, o Tesouro aumentou a dívida bruta em 400 bilhões de reais. Nós estamos falando de 9% do PIB para transferir para o BNDES e bancos estatais emprestarem para os seus parceiros. Há um enorme subsídio, porque o que o Tesouro paga quando vende papéis, paga de juros, que é no mínimo a Selic, e o que o BNDES cobra quando empresta para os seus parceiros, é a TJLP, há um descasamento enorme nesse jogo. É um crédito altamente subsidiado, altamente concentrado num grupo restrito de empresas nacionais, grandes empresas nacionais. O volume desse subsídio, pessoal, é maior do que o Bolsa Família. É altamente regressivo do ponto de vista da distribuição de renda. Não passa pelo orçamento, é política parafiscal, não passa pelo debate público, é feito com pouquíssima transparência e vai ter perda de patrimônio, porque a petroleira já quebrou. Um dos eleitos já se afundou. O frigorífico está em apuro. E é muito dinheiro. Veja a situação desse grande empresário brasileiro. Normalmente ele financiou os seus investimentos com lucros retidos. É autofinanciamento. Só que agora tem um crédito subsidiado que o BNDES está fornecendo. O que ele faz? Ele vai ao BNDES, pega esse crédito e investe. De fato ele investe. O dinheiro que ele teria normalmente para financiar o seu investimento, o que ele faz? Ele empresta para o governo. E embolsa a diferença. E o contribuinte brasileiro, ou seja, as gerações futuras, pagam a conta. E o volume do subsídio é maior que o Bolsa Família. Então você tem o governo que, para a base da população, dá o Bolsa Família. Está falando aí de quantos? 50 milhões de brasileiros, sei lá, mais.
E para o topo, para a elite empresarial, tem a Bolsa BNDES. É um sistema de tutela da sociedade brasileira, de alto a baixo. Na política microeconômica, para completar aqui, aí eu já vou encerrar, você teve um outro retrocesso. Falei aqui da macro, né? Fiscal, monetária e cambial. Na micro, partiram para o microgerenciamento da economia. Em vez de adotar medidas amplas, horizontais, de melhoria do ambiente de negócios para todos, o governo brasileiro resolveu que ele sabe melhor do que ninguém quem merece e quem não merece receber benesses. Então ele desonera ponto a ponto, desonera o automóvel, desonera a linha branca, porque ele acha que isso aí é melhor para todo mundo, é populismo também, né? Ele dá tarifa de proteção. Quando o câmbio estava sobrevalorizado, os empresários vão a Brasília e pedem para aumentar as tarifas de importação, proteção. Aumentou a tarifa de importação para 100 categorias de produto com base em lobby. Ele dá crédito subsidiado para quem ele bem entende, sem controle social. Ele mexe nas regras do jogo de setores críticos da economia, como o setor elétrico. Empurrou goela abaixo uma renovação antecipada das concessões, com uma perda de patrimônio de dezenas de bilhões de reais para o setor, que para de investir, e agora está aí, a crise pairando, a crise de fornecimento de energia elétrica. Inventou um leilão curiosíssimo para o campo do pré-sal, para as reservas do pré-sal. Essa piada já correu o mundo, né? O leilão brasileiro, o leilão de um único participante, que tem uma lógica para ter um só participante. A Petrobras sabe melhor do que ninguém qual é o campo que ela descobriu e que ela conhece. Como é que essa empresa que descobriu o campo e conhece o campo vai entrar no leilão com outras que não têm o conhecimento que ela tem? Quem é que vai concorrer contra quem sabe muito mais do que você? Quanto pode oferecer para comprar o campo? E aí a pérola, né, no desenho desse regime, desse leilão, a pérola incrível é o seguinte: se alguma temerária empresa petrolífera competir com a Petrobras e ganhar dela, o que é improvável que aconteça, porque nem entra no leilão, mas se acontecer isso, a Petrobras é obrigada a se associar a essa empresa. Ela que sabe quanto pode oferecer pelo campo, ainda por cima, se perder, é obrigada a participar com 30% do concorrente que ganhou. É realmente uma criatividade fantástica. É uma capacidade de desenho institucional desastrado raras vezes vistas em qualquer país do mundo, eu acho. O leilão de um único participante. Então, na macro e na micro, realmente as coisas andaram mal. Não é a única razão pela qual o Brasil está na encrenca que infelizmente entrou. Tem a mudança do contexto internacional, tem um fator estrutural de finanças públicas que eu procurei delinear aqui, que está ligado à Constituição de 88, é um assunto a ser desenvolvido, se for o caso, o interesse de vocês.